a todos. A enfermagem é uma ciência cujo objetivo é a implantação do tratamento de doenças e o cuidado ao ser humano, individualmente, na família ou em comunidade, de modo integral e holístico. Essa profissão na área da saúde tem como foco principal a assistência de cuidar do próximo de forma integral, interativa, sensível e inteligente. A enfermagem moderna tem como base científica, diferente de antigamente, onde as mulheres aprendiam com as mais velhas. Nos dias de hoje, é necessário um curso para poder ser um técnico de enfermagem. São ao todo cerca de 30 disciplinas, como anatomia, fisiologia humana, assistência de enfermagem em clínica médica, clínica cirúrgica, saúde mental em todas as etapas do ciclo vital, além de ética, legislação e etc. Atualmente, a enfermagem é uma das poucas profissões da área da saúde que pode mesclar o humano com o científico, pois além de cuidar do paciente quando este está enfermo, ainda atua na prevenção de doenças e na produção de pesquisas para evitar que as mesmas acometam indivíduos predispostos ou não. Ela também ajuda a promover e a manter e a restabelecer a saúde das pessoas. Hoje temos conosco como convidada a técnica de enfermagem Liliane Silmara Pereira Silva, ou como é carinhosamente chamada, Lili. Lili, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco hoje. E vamos falar sobre na sua área de enfermagem. Tá. Obrigada a você pelo carinho. Quando nós dizemos técnica de enfermagem, né? Uhum. Nós estamos referindo a dedicação extrema, amor incondicional, responsabilidade, além do conhecimento técnico, né? Uhum. Por que você escolheu essa profissão? Na verdade, eu sempre quis, desde o ensino fundamental, eu sempre quis cuidar das pessoas. E aí eu fiz o auxiliar primeiro, que na época exigia, porque antigamente só existiam os atendentes. E aí veio o auxiliar e depois veio o complemento do técnico, porque o técnico pode fazer algumas coisas a mais que o auxiliar, e é dedicação, é amor, é carinho, acho que é dom. Eu acredito que sim. E em que setor você trabalha? Você é enfermeira clínica, em hospital ou emergência? Na verdade eu já trabalhei em todos os setores, porque eu tenho 25 anos de profissão. Nossa. Já trabalhei em hospitais, serviços de nefrologia. Hoje, atualmente, eu atendo na ambulância, mas já fui emergência e urgência. Sim, hoje a gente tem um transporte em São Carlos que se chama CITES. E o CITES, acho que poucas pessoas sabem, é um transporte de ambulância que faz baixa complexidade. Alta complexidade fica para o SAMU. Entendi. Então, a sua vida, agora a sua rotina, todos os dias dentro de uma ambulância. Dentro de ambulância, entrando e saindo de casas, pegando pacientes. Isso, e como é seu cotidiano, assim, na sua profissão? Como começa e como acaba o seu dia? Começo às 7 horas da manhã, com já uma lista programada de pacientes que a gente tem que buscar na hemodiálise. Então, a gente dá prioridade, primeiramente, do dia, levar a hemodiálise, e depois começa as altas, algumas ocorrências de pacientes que sacam sonda nasogástrica para levar para o HU, né, com o hospital universitário. E aí, depois, fica o dia inteiro na ambulância, né? Só que eu tenho outros particulares. Então, eu saio dessa jornada de trabalho, vou para outros particulares. Isso e às após vezes, o expediente? Após o expediente. Então, quando a gente está também no hospital, a nossa jornada nunca acaba. Então, às vezes, a gente faz até 24 horas, porque é uma área que requer muito cuidados, mas é uma área que muitos funcionários adoecem, infelizmente. Então, tem muito funcionários... Pelo estresse, pelo excesso de peso, excesso de trabalho. Então, muitos funcionários acabam se adoecendo e muitos funcionários acabam afastando. E aonde os setores acabam tendo que ter aquela necessidade de suprir, né, o horário, o setor, e a gente acaba fazendo mais horas, até que o Corém permita, né? Se você está bem, se você tem... Se você está bem, está disposta, e o Corém, que é a nossa classe, permite até um tanto de horas que a gente pode ultrapassar. Entendi. E assim, que procedimentos você pode fazer como técnica de enfermagem? Nos hospitais, clínicas hospitalares, a gente pode, o técnico
pode auxiliar na urgência e emergência, pode auxiliar no centro cirúrgico. Eu, quando estava no hospital, recepcionava os bebês, né, na sala do CO, do centro cirúrgico. E a gente pode fazer o curativo, auxiliar o enfermeiro, que antes, até um tempo atrás, a gente passava sonda nasogástrica e vesical. Hoje a gente só pode auxiliar o enfermeiro. Ah, sim. Você falou que trabalhava também com bebês. Isso. É difícil trabalhar com Olha, criança? eu amo. É uma coisa assim maravilhosa, é mágico o nascimento. Porque as crianças não estão numa só nascimento. Não, a outros gente procedimentos também. Porque tem hospitais que são separados e outros hospitais são juntos. Então, já faz a cesárea, eu recepcionava o bebê, ali eu ajudava a pediatra, aspirava, fazia tudo que tinha que fazer e depois ia para o berçarinho e lá cuidava também. Também trabalhei em pediatria, com crianças maiores. Então, eu venho com uma bagagem que eu já... assim, eu me sinto lisonjeada porque eu já trabalhei em todos esses lugares, né? Ai, então, que maravilha. Dentro do hospital, você tem que saber fazer tudo. Então, praticamente todos os setores. Como técnica de enfermagem, você pode trabalhar em todos os setores. Pode trabalhar em todos os setores e pode fazer bastante procedimento sempre supervisionado e assistido pela enfermeira. Ah, tem que ter a supervisão de uma enfermeira. Sim, sempre tem. Tá. Bom, então na sua profissão existe também um risco, assim, biológico, físico? Sim. E quais são os cuidados que você toma diariamente para... Todas nós, tanto numa clínica hospitalar ou quanto eu estou agora na ambulância, a gente tem que usar os EPIs, que são EPIs? Luvas, máscara e óculos. Isso a gente tem que usar mesmo, porque a gente pode se deparar com um paciente machucado, a gente não sabe o que está a vir. E dentro do hospital também tem que usar, porque a gente pode fazer uma aspiração, a gente está na urgência e emergência, pode espirrar sangue. Então, esses são os riscos que pode ocorrer e a gente tem que estar com os EPIs. Sempre. Sempre, né? Sempre. Então, existe o risco também da perfuração, que é o pérfuro cortante de uma agulha, uma seringa. Pode acontecer? Pode. E quando isso acontece? Porque pode acontecer a luva furar. Aí a gente tem que... vamos supor, um exemplo. Eu me perfurei na hora de uma urgência. A gente tem que colher o sangue do paciente nosso e dependendo, até esperar o resultado sair, já entra com uma medicação fortíssima, que a gente tem que tomar por prevenção. Então, sempre, qualquer lugar, tem que usar os EPIs. Isso é importante, né? Agora, no seu dia a dia, o que você considera a tarefa mais difícil? Olha, a tarefa mais difícil é a gente se deparar com um acidente com criança, no meu caso, ou com um idoso, porque é uma tarefa, assim, muito difícil, por uma fase terminal, que a gente tem que buscar para poder levar para o hospital, ou para poder pôr sonda, ou poder levar para o HC. Então, é umas coisas, assim, difícil, porque querendo ou não, essa área a gente se põe no lugar. Eu, por exemplo, eu sempre trato um paciente como se fosse alguém da minha família. Então, eu quero tratá-lo bem. E aonde a gente acaba pegando afinidade. Por exemplo, todo dia a gente leva um número de pacientes para hemodiálise. Não tem como você pegar. Você pega afinidade com o paciente, com os familiares. Então, a gente acaba se envolvendo, sim. Precisa de muito carinho sempre, Precisa de carinho. Por exemplo, você disse agora há pouco que alguns procedimentos no hospital, você tem a supervisão de uma enfermeira, Sim. né? Você poderia nos explicar, por exemplo, as funções distintas entre uma enfermeira, uma técnica de enfermeira, uma auxiliar de enfermagem? E se esse trabalho em conjunto provoca algum atrito entre si ou elas se complementam? Não. E de que forma? Eu, graças a Deus, não é nem demagogia, mas é assim, sempre se complementou, nunca tem atrito. Porque, na verdade, o enfermeiro, ele é o nosso supervisor. Sim. Então, vou sempre dar exemplo de uma emergência, porque eu fiquei dentro do hospital. Sim. Então, chega um caso de uma parada cardiorrespiratória, vai todo mundo lá. Aí fica o médico, fica o enfermeiro e fica a gente. Então, o médico, ele vai fazer os procedimentos, o enfermeiro vai direcionando também, e a gente fica em conjunto trabalhando ali. Então, enquanto um fica massageando, o médico, a enfermeira está auxiliando o médico a entubar, uma de nós, o técnico vai para a medicação, o auxiliar vai auxiliando, mas dentro da sala acaba que todo mundo trabalha e todo mundo um ajuda o outro em equipe. Pô, maravilha, né? E os plantões geralmente têm algumas... vocês vêm de outros plantões, cansados. Então, dá a receita
para se ter um excelente plantão, um bom plantão? A maioria das pessoas acaba tendo 2 empregos. Então, acaba chegando que naquele plantão, uma veio de 12, a outra veio de 6 horas. Quando o plantão é muito tumultuado, muvucado, que a gente fala, a gente tenta fazer o máximo possível e tentando respeitar o espaço do outro. Senão, acaba gerando um atrito. E a gente sempre para, quando a gente vai passar do limite, fala, gente, a gente está aqui em prol do paciente. A gente tem que... Desculpa, mas respirar o que você chama fundo. de um plantão tumultuado? Um plantão tumultuado, vamos supor que está tendo uma parada cardíaca e tá difícil de reverter e todo mundo fica muito nervoso, tenso, e o médico fica tenso, e se o médico fica tenso, a equipe fica tensa, então a gente tem que, não, para. E geralmente vem da enfermeira, a enfermeira, a supervisora-chefe, e eu tinha uma enfermeira que era muito boa, eu amo ela é de Araraquara até, e a gente trabalhava junto em Ibaté, e ela sempre falava, gente, para, 1 minuto, respira fundo, todo mundo. Doutor, por favor. Aí todo mundo já entrava no eixo. Ou também, quando eu estava numa clínica médica, aquele setor lotado, e um monte de coisa para fazer, e chegando em internação, então a gente tem que respirar fundo, sabe? Se a gente tem uma perda, uma morte, uma vai para fora, respira fundo, chora, volta, limpa a lágrima, vamos lá. É porque essas coisas acontecem, né? No dia a dia dos plantões. Né? Acontece, é o dia a dia, nós somos humanas, a gente já vem com um probleminha de casa, ou uma coisa para resolver e chega lá, principalmente, né, na perda. Não tem uma pessoa que fala assim, não, eu sou forte. Não, não tem. Não tem, né? A gente não é de ferro, não tem. Claro. E, por exemplo, qual o perfil para se tornar que é necessário ter para se tornar, para trabalhar como técnica de enfermagem? A pessoa tem que ter um perfil, já tem Olha, eu acho assim, a pessoa tendo o bom coração, o dom, querer realmente fazer aquilo, porque você vai se deparar com diversas situações, né? Você não vai só deparar com o limpo, você vai se deparar com o sujo, você vai se deparar que eu vou cuidar de uma pessoa que é carente, morador de rua, e entrou ali dentro da sala do hospital, o que a gente sempre fala e é o que eu falo, ali ele é o paciente, o que ele é para fora não importa, ali é o paciente. Se a pessoa ela tem isso na cabeça dela, qualquer um pode ser um técnico de enfermagem, desde que tenha o dom, desde que tenha o amor, desde que vai cuidar do próximo, como vai cuidar da família dele. Agora, se ele não tem esse pensamento, ele pode fazer o curso que for. Ele vai trabalhar 1 ou 2 meses, ele não vai aguentar. Porque tem muita gente que faz o curso achando que é uma coisa e no fim é outra. Agora, mas eu acho que todo mundo que se tiver esse discernimento, essa sabedoria, vai fazer enfermagem. É o amor incondicional. É o amor, né? Incondicional. Agora, você disse que às vezes você chega num plantão já com problemas, né? De casa e outras coisas. Qual é causa algum impacto na sua profissão? Assim, exerce algum impacto na sua família? Como exemplo, discussões, estresses, a cobrança, né, da presença que você quase não tem muito tempo? Eu trabalho muito, eu gosto de trabalhar bastante. Então, eu sou uma pessoa que não sei falar não. Acabo que tô saindo do plantão, aí vem o meu chefe e fala assim, poxa, Liliane, o colega vai atrasar ou não veio, eu gosto, eu fico. E aí, nesse eu gosto, eu fico, a hora que eu vejo, né, aí sempre o marido ou a filha fala assim, nossa, vai levar o guarda-roupa, a cama pro hospital? Mas é o que eu falo, você casar com uma pessoa da área de saúde, você tem que entender que ou um policial, um bombeiro, um médico, a gente se propõe mais a ficar ali. Não que a gente vai abandonar os nossos familiares, mas a gente se propõe a ficar ali porque você está dando sequência do que você começou, ou que você precisa terminar e precisa trocar o plantão e o paciente precisa de você. Com certeza. Bom, nós estamos quase chegando no final do nosso programa. Agora uma pergunta de âmbito assim, mais a sua opinião pessoal. Tá. Como você interpreta a saúde pública brasileira? A saúde, infelizmente, ela é um pouco abandonada, né? Porque eu acho que o SUS, ele funciona, ele vale a pena, só que não é bem administrado, eu acho. Então, muitos hospitais, assim, com leitos e vazio, e outro super lotado, e agora vaga cross, e demora, e o paciente acaba ficando dias ou 2 dias dentro do hospital e essa vaga cross não sai.
Eu acho que é tudo uma má administração, porque se fosse bem administrado, daria tudo certo, porque o SUS, ele é ótimo, ele, se for direitinho, vale a pena. Tem cidades que dá certo. O que é Vaga Cross? A Vaga Cross agora, vamos supor, eu tô com um paciente, vamos supor, o meu paciente, se é baleado, se é espancado, eu posso vir direto para a Santa Casa, a Santa Casa ela é regional, ela é referência. Descalvado, Dourado, Ibaté, essa cidadezinha mais próxima. Então eu tenho um baleado lá em Descalvado e eu não tenho recurso, ou igual o Ibaté que eu trabalhava. Então eu posso vir, o médico liga para o outro médico, traz. Não dá para pôr na Vaga Cross, tá? Isso chama Vaga Zero. A Vaga Cross, eu tô com os pacientes estabilizados na sala de urgência, o médico tem que ir lá, põe a Vaga Cross, que é um sistema que fica com médicos em São Paulo e tal, e esses médicos, eles vão ver qual é o hospital mais próximo daquela cidade que pode mandar aquele paciente. Então, às vezes, o paciente fica a noite inteira lá, ou um dia, porque São Carlos fala, não, tô super abarrotado, não tenho lugar para esse paciente. Às vezes, transfere para Américo, transfere para Ribeirão, é onde estiver mais próximo. Então, agora as consultas ou qualquer outra transferência vem a Via Cross. Então, essa tua explicação, ela abrange tanto a nível Brasil quanto a cidade de São Paulo. Sim, isso daí está fazendo em quase todas as outras cidades. Agora estão indo por Via Cross. Agora, nós deixamos nossas câmeras à sua disposição, caso você queira agradecer alguém específico que te ajudou na sua carreira. Assim, uma mensagem para as pessoas, como devem agir em caso de acidentes, né? Sim. E sobre a sua profissão mesmo, alguma coisa sobre isso. Bom, agradecimento sempre, né, à família, ao meu esposo, à minha filha, né, meus familiares estão sempre me apoiando na minha profissão, que a área de saúde é uma área intensa, uma área, né, assim, 1000 graus que a gente fala, né. Quero agradecer todas as pessoas que trabalham comigo, ou sempre trabalhou, as pessoas que eu já passei, todos os meus serviços, eu sou grata, porque cada serviço da gente é um aprendizado, né, e a gente leva no coração um aprendizado diferente. E as pessoas que, se tiver querendo fazer o curso, que faça, porque é um curso, eu falo que é abençoado por Deus, né? É um chamado. Se você tiver esse chamado, vá. E também as pessoas que precisarem do transporte, do CITES, que hoje eu estou, é um transporte que é para todo mundo, que se é uma alta complexidade, como está passando mal, se é uma coisa mais grave, é o SAMU. Se é uma coisa que dá para ser para consulta, essas coisas, é o CITES. E a gente está à disposição aí para a população. Muito obrigada, Lili. De nada. Escolhi os plantões porque sei que o escuro da noite amedronta os enfermos. Escolhi estar presente na dor porque já estive muito perto do sofrimento. Escolhi servir ao próximo porque sei que todos nós um dia precisaremos de ajuda. Escolhi o branco porque quero transmitir a paz. Escolhi estudar métodos de trabalho porque os livros são fonte de saber. Escolhi ser enfermeira porque amo e respeito a vida. Citação de Florence Nightingale, enfermeira britânica pioneira no tratamento de feridas da Guerra da Crimeia. O programa Feminino de A a Z fica por aqui. Até o nosso próximo programa.